Bom dia. Isso na primeira apresentação do mês de maio, apresentação meteorológica. O observado, como é a primeira do mês, ele só pega esses primeiros 3 dias, tá? Que a gente consegue ver que os acumulados mais significativos aqui, né, que estão acima da climatologia, eles estão acontecendo no extremo norte do Brasil, mais associado aqui à posição do ZCIT, que está nessa região. Onde tem a anomalia de TSM mais quente aqui no Oceano Atlântico Tropical. E aqui no sul do Brasil, principalmente na bacia do Uruguai e Jacuí, onde a gente está tendo a atuação de uma frente fria, na verdade a formação do ciclone tropical que está acontecendo aqui, sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o sul do Brasil em geral, né? Está gerando bastante precipitação e o mais provável é que essas regiões mesmo sejam as mais favorecidas durante todo o mês. Aqui no oceano a gente consegue ver que realmente está com essa região mais aquecida aqui no Atlântico Tropical, que é onde está se posicionando a ZCIT. Tá? Ela está mais ao sul do que a climatologia dela. Então está gerando anomalias positivas de precipitação nessa região, no extremo norte do Brasil, região amazônica, norte da América do Sul em geral, né? Além disso, aqui no Atlântico também a gente tem essa faixa que está bem mais aquecida do que as águas ao redor dessa região, né? Aqui no Atlântico Oeste Tropical. Isso faz com que os ciclones que se formam nessa região aqui e também os que conseguem passar os Andes mais ao sul, eles se deslocam rapidamente para essa direção aqui no oceano, para a direção leste, né? E isso acaba desfavorecendo as frentes frias que chegam ao sul do Brasil. Elas passam muito rápido e quando chegam no sudeste elas já estão com características oceânicas. Esse sistema que está acontecendo agora, ele não é muito atingido por essa anomalia de precipitação, anomalia de TSM, perdão, porque o ciclone está se formando nessa região, né, sobre o continente. Então ele gera muita precipitação na hora que ele está se formando. A hora que ele chega no oceano, ele começa a deslocar rapidamente para essa direção e por isso que ele fica a frente fria, ela não gera muita precipitação, né? Porque ela fica oceânica muito rapidamente. Além disso, a gente tem aqui a Laninha ainda atuando. A região do Ninho 1 mais 2 está bem mais fria do que o normal. Como a gente tem o deslocamento dessas águas mais frias aqui para o oeste, a gente vai ter a manutenção da Laninha por mais um período aí ainda. Isso daí deve continuar influenciando tanto na precipitação positiva aqui na região norte do Brasil, quanto no desfavorecimento da chuva aqui na região sul. Tá? Esse desfavorecimento na região sul aqui, lembrando só que ele não é supremo, soberano, né? Um sistema sinótico como esse que está acontecendo agora, ele pode se formar e pode sobrevalecer essa atuação da laninha e gerar anomalias positivas de precipitação. Isso é normal, principalmente durante o período da primavera e inverno ali. Também a gente tem essa região aqui do Indo-Pacífico que acaba ficando mais aquecida do que o normal, né? Principalmente por causa da laninha, tem esse deslocamento de água mais quente nessa região, e também acaba desfavorecendo aqui a precipitação no sul do Brasil, devido ao posicionamento de ondas de Rossby. Para a primeira pente, a gente tem que o desenvolvimento desse sistema, né, como eu disse, está formando um ciclone tropical aqui sobre a região sul do Brasil, ele se desloca para o oceano. Então a gente consegue ver nos dois modelos esse deslocamento do ciclone tropical aqui para a região onde está mais aquecido o oceano, né? E como eu falei, a frente fria associada a esse ciclone fica rapidamente de forma oceânica aqui no Brasil, adquire características oceânicas muito rápido. Tá? E a precipitação aqui nas bacias do sudeste é praticamente nula, tem no máximo ali acumulados de 15 milímetros de forma bem localizada, né? Principalmente aqui no CMWF. O mais provável nesse período é que ele aconteça mais próximo do que o CMWF está prevendo aqui, principalmente por causa do posicionamento da chuva entre hoje e amanhã, que é esse acumulado mais intenso aqui na bacia do Uruguai e Iguaçu.
o posicionamento da chuva atualmente está convergindo mais para o que está sendo previsto pelo EC e não pelo GEFS aqui. Na segunda pêntada, depois da passagem dessa frente, essa frente fria ela vai chegar ali ao nordeste, vai ficar toda de forma oceânica e praticamente estacionária nessa região, então acaba tendo uns acumulados mais próximos aqui do litoral do Nordeste, mas nada muito significativo, tá? Porque essa frente fria está bem oceânica mesmo. A gente vai ter um período bem seco aí, né? Pelo menos até, por aí, até o dia 9, 10. A gente vai ter um período praticamente sem chuva na maior parte do Brasil, só o extremo norte aqui e o litoral do Nordeste que vai apresentar precipitação mesmo. E lá a partir do dia 9 e 10 a gente tem a chegada de um cavado em médios níveis. Como a gente não tem um transporte de umidade muito bem configurado, a precipitação ela não é intensa. A gente também não tem uma frente fria atuando de forma significativa, é mais só o cavado mesmo. Então, não deve gerar muita precipitação. Os modelos aqui eles estão divergindo um pouco. O EC ele coloca um transporte de umidade um pouco mais intenso, só que parando aqui no Paraguai acaba pegando um pouquinho, a precipitação acaba pegando um pouquinho aqui na bacia do Paraná. Enquanto o GEFS ele coloca a precipitação durante o transporte de umidade aqui menos intensa, tá? E os maiores acumulados aqui na região sul. Os dois cenários são possíveis de acontecer, tá? Só que eu acredito mais na previsão aqui do CMWF, porque o transporte de umidade ele não é intenso o suficiente para fazer esse vapor d'água chegar nas bacias do sul. Então ele deve convergir antes disso, então por isso a precipitação mais intensa deve ficar aqui no Paraguai mesmo, não deve gerar tanta chuva aqui no sul do Brasil. E como essa precipitação vai ficar no Paraguai, ela tem algumas chances de se deslocar aqui para a bacia do Paraná. Tá? Mas mesmo que ela se desloque, a precipitação não deve ser muito intensa. Na última pêntada que a gente tem, de novo os modelos eles discordando um pouquinho, tá? O GEFS ele coloca essa precipitação um pouco mais aqui na região sul e o EC coloca essa precipitação acontecendo tanto no Paraguai aqui quanto no sul e sul do sudeste do Brasil. Tá? Se a gente olhar os campos do GFS operacional, por exemplo, ele mostra um padrão sinótico muito mais coerente com a precipitação do SMWF. Tá? Vou mostrar aqui os campos em baixos níveis só, para a gente ver que tem aqui um transporte de umidade bem intenso para a região sul, a partir do dia 14, associado à formação de uma baixa pressão aqui nessa região, tá? Aqui no leste da Argentina, sul do Uruguai. E no dia 15, a gente tem uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão, tá? Então, a gente tem um cenário sinótico, condições sinóticas muito mais condizentes com a previsão aqui do SMWF do que com a previsão do GEFS. Tá? Alguns fatores indicam que essa frente ela pode ser um pouco mais intensa do que aquela anterior, do que aquele sistema transiente que aconteceu no dia 9, 10, ali, né, que era só um cavado em médios níveis, porque a gente tem um transporte de umidade bem configurado aqui, pelo menos na previsão de hoje. Só lembrando que isso daqui está muito lá para frente, né, mais de 10, 11 dias de previsão, então é um cenário que pode mudar, mas pela previsão de hoje, é uma chuva um pouco mais intensa do que essa que aconteceu nos dias 9 e 10, só que bem menos intensa do que está acontecendo agora. Aqui para o mês de junho, né, para o mais longo prazo aqui, que a gente tem tanto o CFS V2, nas últimas 10 rodadas dele, né, 10 dias de rodada, quanto a média do NMME, que são vários modelos, se não me engano são 5 ou 6 modelos, que eles fazem as médias e pegam um padrão de precipitação. Os dois indicam aqui a chuva abaixo da climatologia na região sul,
e acima aqui no extremo norte do Brasil, né, principalmente na região amazônica aqui, e também parte do Nordeste. Isso daqui no Norte e Nordeste está associado principalmente a Zecite, nessa posição mais ao sul por causa da TSM, tá? E também por causa da Laninha, que tem aquela deslocamento, né, na célula de Walker, que gera uma anomalia de prestação positiva aqui. E no sul aqui também a gente tem tanto a Laninha quanto a TSM positiva nessa região, que desfavorecem a precipitação na região sul do Brasil. Só lembrando que isso daqui é tendências climáticas para a precipitação. Pode, novamente, ter um sistema sinótico aí muito intenso que vai gerar precipitações intensas em um único sistema, em um único episódio, que pode deixar essa anomalia próxima da climatologia ou até mesmo acima. Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bom dia.